Nesse momento eu já convido o pastor Walter Moraes, da Igreja Batista Regular, no bairro de Santa Catarina, região norte da nossa capital. Eu acho mais de 20 anos na igreja, 25 anos. Eu quero saber o que é que esse povo faz. Eu acho que ele começou cedo, não foi? Começou cedo. Tá certo. E o pastor é um amigo nosso já de longa data, foi meu professor, sempre está disponível para nos ajudar naquilo que precisamos. Então, pastor, as crianças, elas não sairão hoje, né? Amanhã sim tem a classe das crianças normalmente, mas hoje as crianças ficarão juntas conosco, e eu peço que você não saia, a não ser que seja realmente algo muito necessário que você precisa fazer, tá bom? Pastor, eu acho que o senhor prefere o de mão. Então... Ok, boa noite, tudo bem com os irmãos? Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade e privilégio de estarmos aqui com os irmãos em Parnamirim. Eu lembro que alguns anos atrás estive também aqui pregando, eu lembro até o tema da mensagem, viu? Igreja, coluna e baluarte da verdade, né? Então a minha memória funciona, só do passado, viu? Porque a memória presente, as coisas às vezes não funcionam tão bem, né, João Paulo, pastor João Paulo? Com certeza, olha, ele concorda comigo. Pois bem, irmãos, foi-me dada a responsabilidade de trazer a mensagem, tanto hoje à noite, amanhã pela manhã e à noite também. Estaremos pregando sobre um tema muito interessante, sobre missões, um chamado perigoso. Mas antes de começarmos de fato a nossa mensagem, mais uma vez quero expressar minha gratidão. O pastor Roberto nos chamou para trazermos essas mensagens. É algo que eu gosto de pregar sobre missões. Acredito que missões está no coração de Deus, porque a última ordem de Cristo antes de subir ao céu foi ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então ele quer ver esse movimento, ele quer ver esse crescimento da igreja, ele quer ver realmente missões expandindo nos 4 cantos da terra. Só que essa obra que ele deixou para nós, eu e você fazermos, a obra de evangelização, às vezes custa um pouco caro. E nós vamos pensar isso nessas noites, né, hoje, amanhã de manhã e à noite também, sobre esse chamado que é bastante perigoso. Eu queria convidá-los a abrir as Escrituras para um texto que diz o seguinte, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29, vocês podem ficar sentados só lendo comigo esse texto. Nós vamos passear por algumas referências e vocês vão compreender os caminhos que nós iremos percorrer. Mas esse texto diz o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Vamos dizer todos numa mesma voz? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos expressar nossa gratidão em servir ao Senhor. Queremos expressar nossa gratidão porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e nos tornou teus filhos e nos deu, ó Pai, uma grande responsabilidade de divulgarmos aquilo que nós aprendemos sobre Jesus a outras pessoas. Pedimos a Deus que o Senhor possa mover os nossos corações para compreendermos um pouco melhor a Tua Palavra, e não apenas a compreensão, mas a prática da Tua Palavra também, Senhor. E que a palavra que nós refletimos durante esses dias e que nós iremos pregar hoje à noite, que a Tua Palavra possa trazer, ó Deus, edificação ao Teu povo e crescimento e envolvimento cada vez maior do Teu povo nesta grande obra, a obra missionária. Queremos agradecer por tudo, meu Deus, e louvamos a Ti, no nome de Jesus, amém. Então, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que o apóstolo Paulo fala que é concedida a graça não apenas de crer em Jesus, mas também a graça de
padecer por Jesus. Então nós entendemos que a partir do momento que nós decidimos seguir a Cristo, servir a Jesus, nós estamos vulneráveis a enfrentar muitos desafios. E a obra missionária são muitos desafios que nós podemos observar. Inclusive o tema que nós estaremos pensando e discorrendo nesses dias é exatamente missões, um chamado o quê? Perigoso. O que é uma coisa perigosa? Nós entendemos uma coisa perigosa é uma coisa arriscada. É algo que pode trazer uma grande probabilidade de nos expor a uma tragédia, onde talvez a nossa saúde possa correr risco, ou podemos sofrer algum dano, alguma lesão devido a alguma coisa que nós estamos fazendo. Isso é perigo. E nós também entendemos que uma coisa perigosa é uma coisa que ameaça a nossa saúde, ameaça também a nossa segurança e a possibilidade de sofrer alguns reveses também. E nós entendemos que essa palavra, o conceito de perigo está incluído exatamente nessa grande atividade da obra missionária. Nós entendemos que Jesus, ele chamou os seus discípulos e disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus chama pelo menos 12 discípulos que se tornaram apóstolos. Um deles traiu Jesus e nós vemos que Jesus chama esses homens para uma grande missão de levar o evangelho e trazer pessoas à compreensão da sua palavra. É algo empolgante, maravilhoso. Olha, eu sou um discípulo de Jesus e eu estou colhendo, eu estou trazendo pessoas aos pés de Jesus. Foi esse desafio que Jesus fez. Muitos dos seus discípulos, ao ouvirem essas palavras de Jesus, soltaram as redes, né? E começaram a seguir a Cristo. Mais interessante, irmãos, que quando nós pensamos sobre esse chamado de Jesus que ele fez aos seus apóstolos, aos seus discípulos: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens, ele também mostrou para os seus discípulos que essa obra de pescar pessoas, de pescar homens, não seria nada fácil. E nós podemos até observar nas palavras de Jesus, registradas pelo apóstolo Mateus, lá no capítulo 5, versículo 11, ele diz: bem-aventurados sois que por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, por causa de Cristo, Jesus fala que poderemos sofrer alguns reveses. Por causa de Cristo, por causa da obra, por causa da missão que ele coloca aos nossos ombros, nós poderemos sofrer injúrias, perseguições e tantas coisas ruins. Então, quando Cristo chama os seus discípulos para essa grande missão de serem pescadores de homens, ele também mostra que essa tarefa é uma tarefa o quê? Perigosa. Vocês poderão enfrentar realmente injúrias, vocês poderão enfrentar por minha causa perseguição, e talvez algumas pessoas podem se levantar e caluniar e trazerem realmente consequências terríveis para a sua vida. Então nós entendemos que estar envolvidos na obra de Deus não é um turismo. Ser realmente pregadores da palavra do Senhor não é simplesmente eu estou fazendo o trabalho de Deus. Nós precisamos estar preparados para algumas adversidades que nós poderemos sofrer. Inclusive nós também temos lá no capítulo 10 de Mateus, e Jesus ele pega os seus 12 apóstolos e ele distribui dizendo: olha, vocês vão pregar e vocês vão preparar o caminho, porque essas cidades que vocês estarão envolvidos e entrando logo em breve,
eu estarei entrando também nessas cidades. E o que nós podemos observar dessas palavras de Jesus? Então, veja o texto lá do capítulo 10, a versículo 5, e diz: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. E quais são as instruções que Jesus está dando aos seus discípulos? Lá no versículo 7 ele diz: à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, à medida que vocês vão avançando, comecem a pregar e a divulgar realmente que o reino dos céus está chegando. E aí no versículo 14 do capítulo 10 de Mateus, nós podemos já observar que Jesus está dizendo aos seus discípulos que nem sempre vai ser algo tão maravilhoso. Haverá resistência, haverá pessoas que se levantarão e não vão querer receber a mensagem que estaria sendo trazida pelos apóstolos. Veja o versículo 14: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras. Então Jesus está dizendo: olha, haverá probabilidade de pessoas enrijecerem os seus corações e não quererem aceitar a palavra, a mensagem não vai realmente atingir os seus corações, eles vão resistir e não vão receber. Então veja só que Jesus está mostrando para os seus discípulos que esse chamado de se envolver com essa missão de pregar as boas novas pode acontecer algumas dificuldades. Lá no versículo 16 do capítulo 10 de Mateus, mais uma vez, Jesus está dizendo: eis que eu vos envio, eu envio vocês como ovelhas para o meio de onde? Para o meio de lobos. Irmãos, o que é que os lobos fazem com as ovelhas? Eles brincam, não é? Lá no riacho e pulam com as ovelhas. Os lobos são animais maravilhosos que gostam demais das ovelhas, não é verdade? Eu acho que não. Acho que os lobos, eles amam as ovelhas para devorar, para estraçalhar. Eles invadem o rebanho para devorar as ovelhas. E você percebe o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos? Ele está dizendo: eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Vocês são as minhas ovelhas e vocês vão enfrentar lobos vorazes, lobos realmente que vão se levantar contra para o quê? Para prejudicar o seu trabalho, para prejudicar o andamento da obra de Deus. Então nós vemos que nessa missão que Jesus está atribuindo aos seus discípulos, ele já está ventilando a possibilidade de enfrentar realmente dificuldade. Ovelhas no meio de lobos, uma missão que perigosa, uma missão arriscada, uma missão que pode haver realmente a dores e sofrimento também. Inclusive, avançando um pouquinho mais, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 17, ele diz: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos o que? Açoitarão nas sinagogas. Mais uma vez, Jesus fala sobre essa missão, esse chamado que ele coloca nos ombros dos seus discípulos. Diz: olha, os homens vão se levantar contra vocês, vocês serão levados para os tribunais e talvez uma grande probabilidade de sofrerem realmente uma punição severa. E uma punição severa seria o que? O açoite. Então haverá essa possibilidade também. Versículo 18, Jesus diz: por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Então, quando Jesus está dizendo que haveria possibilidade dos seus discípulos serem levados à presença dos governadores, não era para apresentar o evangelho. As portas do governo estão abertas e nós vamos pregar a elite. A ideia não é essa. A ideia é exatamente que o governo seria uma resistência brutal com relação à chegada do evangelho. O governo seria uma grande oposição
oposição, um grande opositor. Inclusive nós vemos isso, irmãos, na história da igreja. Nós percebemos que, infelizmente, o avanço da igreja se deu com muito derramamento de sangue. Muitos servos de Deus perderam a sua vida, perderam os seus bens, perderam a sua liberdade por causa de Cristo. Por amor a Jesus, eles se tornaram espetáculo do mundo. E sabe quando eu digo espetáculo do mundo? Há uma construção lá em Roma chamado Coliseu, e o Coliseu é exatamente o local das grandes atrações de Roma, o Império Romano. E muitos cristãos foram lançados para dentro daquele Coliseu exatamente para ser espetáculo para os líderes, para os governantes, e muitos deles foram devorados, tragados, né, destruídos, sangrando, sofrendo, porque eles não desistiram de seguir a Jesus, eles não renunciaram à sua fé. Então, quando Jesus diz aos seus discípulos, ele está trabalhando a sua consciência de que estar envolvido nessa grande obra, nesse grande empreendimento, exige o quê? Realmente coragem, porque haverá muitos perigos e muitos reveses. Governos podem se levantar contra a igreja, governos podem se levantar contra o missionário, contra o pastor, para impedir que o trabalho do Senhor possa realmente avançar e prosseguir. Então isso é uma realidade, não é? E outra coisa que também nós podemos observar, avançando para o capítulo 10, versículo 21, olha só um outro grupo de pessoas que podem se levantar contra aquele que quer fazer a vontade de Deus, que quer se envolver nessa grande obra e nesse grande empreendimento de fazer Jesus conhecido. Versículo 21 diz: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao seu filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. A ideia é exatamente que a própria família se levanta contra aquele que quer servir a Jesus. Os próprios familiares se tornam uma grande oposição para que o evangelho não possa realmente prosseguir. Irmãos, nós temos o grande privilégio de morarmos num país laico, de morarmos num país onde a liberdade religiosa é realmente promovida. Nós não temos problemas de pregar Jesus nas praças, nós não temos problemas de entrar num ônibus e trazer e levar panfletos e falar de Jesus. Nós não temos nenhum problema de pregar em vários lugares, porque nós vivemos num país laico, nós temos essa liberdade. Mas quando você vai avançando para o outro lado do mundo, quantas e quantas nações não têm essa oportunidade, não têm esse privilégio? Os cristãos, servos de Deus, eles se juntam em oculto, no escuro, nas trevas, porque se eles forem descobertos que estão seguindo a Cristo e que a sua fé é uma fé realmente cristã, eles podem ser banidos da sociedade, eles podem perder a sua própria liberdade e eles podem perder a sua própria vida. E muitas dessas pessoas que denunciam esses cristãos são quem? Os seus próprios familiares. Não sei se os irmãos já conhecem a missão Portas Abertas. A missão Portas Abertas trabalha exatamente com a igreja perseguida. Esses irmãos crentes, servos de Deus, que moram em regiões tão difíceis de poder realmente propagar a fé cristã. E muitos deles estão perdendo a sua liberdade, perdendo a sua vida, vivendo uma vida de miséria, porque o que traz de ódio nessas pessoas ou nesses governos, desses familiares, porque eles amam a Jesus mais do que a si mesmo. Então, quando nós pensamos sobre missões, um chamado perigoso, isso é real. Podemos enfrentar muitas adversidades. Jesus já está preparando os corações dos seus discípulos para a grande possibilidade das suas vidas correrem risco e talvez até serem sequestradas, torturadas, assassinadas brutalmente por causa de Jesus. Imagina só, se nós estamos aqui cultuando a Deus e chega 10 homens armados e dizer aqui, quem é crente, quem é realmente cristão,
vão ser assassinados. Será que você iria dizer, olha, eu sou visitante, eu só vim aqui para a igreja, mas eu não sou cristão não é? Ou será que você ia dizer, eu sou crente, eu não vou negar a minha fé, não é? Claro que isso não iria acontecer, porque, como eu falei, nós moramos num país livre, mas isso tem acontecido. Muitas igrejas foram queimadas, onde os cristãos estavam reunidos naquela localidade, e eles foram mortos de uma maneira terrível, queimados. Então Jesus mostra exatamente essa possibilidade, esse grande perigo de segui-lo, o grande perigo de amá-lo, o grande perigo de se envolver nessa grande obra, e nós precisamos estar preparados para essas grandes adversidades. Então, nesse texto de Mateus capítulo 10, nós vemos que Jesus está deixando os seus discípulos conscientes sobre a possibilidade de enfrentar grandes adversidades. E aí nós observamos aqui no capítulo 10, versículo 28, ele diz o seguinte, Mateus 10, 28, não temas, ou não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei tanto aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. As autoridades, os líderes governamentais, eles podem nos aprisionar, e eles podem até decretar a nossa morte, mas ele não pode nos levar para o inferno. Jesus nos garante o céu. Por isso que Jesus está dizendo, vocês devem temer aquele que realmente tem condições de não apenas tirar a alma, mas lançar a alma no inferno. E nós já sabemos, irmãos, em Cristo Jesus, a nossa salvação está garantida. O sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário é suficiente para nos proteger. Podemos até enfrentar a possibilidade de um assassinato, uma tortura por causa de Cristo, mas no entanto, nós sabemos para onde vamos nos finalmente. O céu nos aguarda. Então Jesus está deixando os seus discípulos bastante conscientes do caminho que eles estariam percorrendo e estarem envolvidos nessa grande obra. Familiares poderiam se levantar contra eles, o governo poderia se levantar contra eles, eles poderiam sofrer prisões, torturas, mas eles deveriam continuar. Nós temos aí uma escala dos países mais perseguidos do mundo. E você sabe qual é o país mais perseguido do mundo? Onde o ser crente lá, ser cristão, é exatamente a minha vida está sob ameaça, porque se eu for descoberto, eu posso perder a minha própria vida. Coreia do Norte. Coreia do Norte é o país mais perseguido do mundo há já mais de 10 anos. Ser um cristão lá é dizer, olha, eu estou seriamente em perigo, né? Então muitas pessoas estão correndo riscos porque eles estão realmente propagando e estão realmente adorando e servindo ao Senhor. O segundo país mais perseguido do mundo é a Somália. Somália realmente é um país que domina a religião muçulmana e eles oprimem qualquer pessoa que desistirem da sua fé do islamismo e agora adentrar na fé cristã. Os próprios familiares se levantam contra essas pessoas e é muito perigoso realmente servir a Cristo nessa localidade. Então nós vemos, irmãos, como é difícil muitas vezes se envolver na obra de Deus. Jesus nos deixa muito claro essa informação através da sua palavra em Mateus capítulo 10. Se nós queremos nos envolver, se nós queremos realmente colocar a mão no arado, nós não podemos mais olhar atrás e precisamos enfrentar os desafios, os problemas e os reveses que a vida muitas vezes nos traz por causa da nossa fé colocada na pessoa de Cristo. Então, tendo em vista que Jesus já preparou isso na mente dos discípulos, nós queremos agora pensar em alguns personagens que foram chamados por Deus e que esse chamado Deus já orienta essas pessoas que eles iriam enfrentar muitas adversidades. Hoje à noite nós queremos pensar em um deles, amanhã de manhã outro e amanhã à noite, se Deus assim nos permitir. Um deles que nós queremos
conversar com os irmãos hoje à noite é muito conhecido. Talvez nós podemos dizer, é o maior missionário nas Escrituras, né? O apóstolo Paulo. Porque realmente nós podemos perceber o quanto ele fez em prol da obra missionária. O projeto do apóstolo Paulo realmente foi colocar e fundar muitas igrejas em vários lugares. Mas sabe de uma coisa? Quando ele começa o seu ministério, a partir do momento que ele se converte, nós observamos que Deus havia falado que ele iria enfrentar muitas adversidades. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia lá para o livro de Atos, capítulo 9, que trata sobre a conversão do apóstolo Paulo, e eu acredito que vocês conhecem a história. Ele era um grande oponente ao evangelho, perseguidor da igreja, odiavam os seguidores do Nazareno. Ele achava que essa notícia de que um homem chamado Jesus é Messias, que morreu na cruz e que ressuscitou, isso é balela, isso é mentira, e eu quero destruir essa fé cristã, eu quero banir da face da terra todas as pessoas que amam e seguem a Jesus. Havia um ódio tão intenso no coração de Paulo que um homem chamado Estevão estava sendo realmente julgado pelas autoridades, e o apóstolo Paulo consentiu na morte de Estevão ao apedrejamento, e ele estava ali olhando o apedrejamento desse servo de Deus, Estevão. E aí no capítulo 9 nós vemos a conversão de Paulo. Ele está indo para a cidade de Damasco. O objetivo dessa ida à cidade de Damasco era exatamente para aprisionar, prender, massacrar, maltratar qualquer pessoa que se dizia cristã. Havia realmente esse ódio profundo no coração do Saulo de Tarso. No caminho, Jesus aparece para ele, e aquela luz intensa, Paulo cai do cavalo, cai daquele animal, e aquela luz intensa, e há uma voz ecoa dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és, Senhor? Quem que está falando? Não estou entendendo, quem está falando comigo? E aí Jesus responde, a resposta de Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegues, não é? Paulo está perseguindo quem? A igreja. Mas ele não está perseguindo a igreja, ele está perseguindo o Cristo da igreja, né? E aí nós vemos que naquele momento Paulo entende que a notícia, a informação que os cristãos estavam divulgando nos 4 cantos da terra era a máxima verdade. E agora o seu coração é destruído, é quebrado, é quebrantado. E ele agora vai para a cidade de Damasco, não como opositor ao evangelho, mas um cristão totalmente rendido aos pés de Jesus. Ele descobriu que de fato e de verdade, esse homem chamado Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador prometido do Velho Testamento. E aí nós vemos, enquanto Paulo passa 3 dias sem ver, ele ficou cego devido àquela luz intensa, Deus chama um homem chamado Ananias. Disse: Ananias, Saulo se converteu. Vai lá e conversa com ele e apresenta para ele todo o evangelho. Ananias está desconfiado. Deus, como é que pode? Esse homem é perseguidor, eu acho que ele não se converteu. E é exatamente essas palavras que eu queria ler com os irmãos no capítulo 9, versículo 16, versículo 15 e 16 de Atos 9, 15 e 16 diz: mas o Senhor lhe disse, o Senhor falou para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante aos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, no princípio da vida cristã do apóstolo Paulo, Deus já estava revelando que a sua jornada seria uma jornada perigosa, que o tempo que ele estaria vivendo aqui, a partir do momento que ele se convertera a Jesus, seria realmente um percurso, uma jornada de muita dor, de muita luta e de muito sofrimento, porque importa que ele saiba como é realmente sofrer pelo meu nome. Inclusive, quando Paulo consegue abrir os olhos e ele começa a enxergar na cidade de Damasco, ele começa a pregar Jesus, ele começa dizendo: Jesus é o Cristo, Jesus é realmente o Redentor. E inclusive quando ele começa a pregar na cidade de Damasco, o que é que acontece? As pessoas ficaram revoltadas com Paulo e queriam o quê? Matá-lo. Veja aí no capítulo 9, versículo
23, que diz, Atos 9, 23, decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si o quê? Tirar-lhe a vida. Esse homem não pode viver, porque esse homem está pregando algo que nós não queremos. Precisamos exterminar a vida desse homem. Então Paulo agora está sofrendo os reveses, ele está sofrendo ameaça, ele está em grande perigo. Por que ele está em perigo? Porque ele ama Jesus e ele quer apresentar o Cristo, o verdadeiro Messias, o Salvador do mundo. E nós vemos aí que de noite os irmãos pegaram Paulo e tiraram ele da cidade, ele ali dentro daquele cesto, e aí conseguiu realmente fugir daquele grande perigo. E ele vai para a cidade de Jerusalém. Chegando na cidade de Jerusalém, Barnabé conhece o apóstolo Paulo, convida Paulo para conhecer os apóstolos, há aquela reunião. Paulo realmente acha maravilhoso, agora estou em Jerusalém, eu posso pregar Jesus, o Messias, o Cristo, e ele começa a pregar ousadamente, em nome do Senhor, mostrando que Jesus é o Cristo. E quando ele começa a pregar, o que é que acontece? As pessoas começam a ficar iradas com ele, e aí no versículo 29 do capítulo 9 de Atos, eles procuraram tirar-lhe a vida, as últimas palavras do versículo 29. Então Paulo agora mais uma vez está sofrendo perseguição, mais uma vez a sua vida está em perigo. O perigo era tão grande que os próprios apóstolos disseram, Paulo, é melhor você passar um tempo fora, volta para sua terra, passa uns anos lá na cidade de Tarso, deixa a poeira baixar, porque senão você vai perder a sua vida, nós não queremos que você seja assassinado. Então Paulo recebe o conselho dos apóstolos e se retira para a cidade de Tarso, a cidade onde ele nascera. Ele passa um tempo lá. E depois de algum tempo, Barnabé soube que a igreja de Antioquia estava crescendo de uma maneira tão maravilhosa, diz, eu preciso de ajuda, e eu vou chamar quem? Saulo de Tarso para me ajudar naquela igreja, ajudando também na liderança. E aí o apóstolo Paulo foi à cidade de Antioquia, ajudando na liderança, e aí Deus, na sua graça, chamou Paulo dizendo, olha, eu quero que vocês separem a Barnabé e Paulo para uma obra que eu tenho chamado. E aí Paulo realmente reconhece a orientação de Deus, reconhece o chamado do Senhor, a igreja reconhece também o chamado que Deus havia colocado na vida de Paulo e Barnabé, e agora esses dois homens começam uma grande viagem missionária com o objetivo de difundir a palavra de Deus e a palavra ser expandida em regiões que ainda até então não ainda fora alcançadas. Então Paulo e Barnabé começam a sua viagem missionária. Ele, Barnabé, Paulo, Barnabé e João Marcos desiste no início da viagem, e aí eles chegam na cidade de Icônio e começam a pregar. Qual é a mensagem? A mesma mensagem que nós temos hoje, irmãos. A mensagem do evangelho não mudou. Nós temos quase 2000 anos de história do cristianismo, a mensagem é a mesma. Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor, somente Ele que pode nos dar o perdão dos nossos pecados. A mensagem não mudou nada. Essa era a mensagem que Paulo estava pregando, que Jesus pagou um preço lá na cruz, morreu na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia e com a sua ressurreição nos dá a garantia de perdoar todos os nossos pecados. E Paulo estava pregando na cidade de Icônio. E o que é que acontece? As pessoas ficaram com ódio do apóstolo Paulo, essa mensagem não queremos aceitar, não aceitamos, não acreditamos, e eles queriam realmente apedrejar o apóstolo Paulo. Nós vemos isso lá no capítulo 14, versículo 5, já no finalzinho, eles estavam dispostos a tirar a vida do apóstolo Paulo com apedrejamento. É tanto que o apóstolo Paulo fugiu da cidade de Icônio, ele foi lá para a cidade de Listra, porque lá talvez será bem-vindo, as pessoas talvez sejam mais receptivas, e ele começa a pregar na cidade de Listra, anunciando Jesus, o Salvador. E infelizmente os judeus que vieram de Antioquia, que passaram em Icônio,
foram lá para a cidade de Listra, encontraram Paulo pregando, eles ficaram com ódio, incitaram a multidão e pegaram Paulo e fizeram o que com eles? Veja aí no versículo 19 do capítulo 14 de Atos, e diz o texto: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando como morto. Então Paulo foi apedrejado, né? Ele realmente sofreu aquilo que ele viu com os seus próprios olhos anos atrás. Ele viu um servo de Deus sendo apedrejado e ele deu toda a credibilidade: apedreja esse homem. Agora ele está sofrendo por causa da sua fé em Jesus, né? Inclusive o texto diz que arrastaram ele para fora da cidade, pensaram que ele estava morto. E aí nós vemos que a igreja, os crentes novos que aceitaram a palavra na cidade de Listra, cuidaram de Paulo, dos seus ferimentos, e depois o apóstolo Paulo continua a sua viagem. Então nós vemos que na sua primeira viagem missionária, ele já está enfrentando sofrimentos, ele já está enfrentando perseguição, ele já está enfrentando maus tratos. É muito perigoso o apóstolo Paulo dar continuidade a essa grande obra. Porém, o apóstolo Paulo tem algo que muitas vezes nós precisamos, irmãos, que é coragem. Coragem de continuar apesar dos reveses, coragem para continuar apesar da oposição, coragem para continuar, porque nós temos algo muito maior do que qualquer perseguição, maior do que a nossa própria vida, a missão que Deus colocou em nossos ombros de pregar o evangelho a toda a criatura. Então, mesmo sofrendo maus tratos, perseguição, apedrejamento, ele continuava pregando e anunciando a palavra nos 4 cantos da terra. Começa-se agora a segunda viagem missionária, lá no capítulo 16, e Deus orienta o apóstolo Paulo que ele não deveria ir para a Ásia, que ele não deveria ir para a Bitínia, ele deveria ir para a região da Macedônia, e ele percebe a vontade de Deus, que nós vamos para a região da Macedônia. Ele com o seu amigo Timóteo, e Silas, aliás, eles vão para a cidade de Filipos e começa a pregar. Lá nessa cidade não tinha um grupo de homens, uma sinagoga. Então eles começam a pregar para as mulheres que estavam no rio, elas mulheres tementes a Deus, que conheciam também a lei do Senhor, e começa a pregar, e uma mulher chamada Lídia se converte. Maravilha! Então começa a crescer uma igreja na cidade de Listra. E interessante, irmãos, que aconteceu também alguns problemas na cidade de Listra. O apóstolo Paulo, ele foi denunciado porque ele libertou uma mulher jovem de um espírito maligno de adivinhação, e por causa disso as pessoas ficaram com ódio, porque a mulher que adivinhava dava lucro para as pessoas que administravam essa habilidade que ela tinha, e eles ficaram com ódio e começaram a perseguir o apóstolo Paulo, e infelizmente ele passa por uma sessão aprisionamento, ele foi açoitado. Então, mas tá bom. Enfim, então nós vemos que eles foram lançados no cárcere, sofrendo o quê? Perigo, né? Passaram por uma sessão de tortura. A pele do apóstolo Paulo estava sangrando, certamente, tanto ele quanto Silas, e nós vemos que Deus usou essa situação terrível que o apóstolo Paulo está passando para despertar o coração do carcereiro. Inclusive, o carcereiro estava vendo o apóstolo Paulo por volta da meia-noite, cantando e louvando ao seu. Isso foi algo tão extraordinário. O que é que está acontecendo? Esses homens sofreram uma surra, uma tortura tremenda, e eles estão alegres, e eles estão orando, eles estão cantando. O que é que está acontecendo com esses homens?
E por volta da madrugada houve um terremoto e abalou as estruturas daquele cárcere, e o carcereiro acordou e pensou que todos os presos tinham fugido, e ele pensou, eu vou cometer o suicídio, porque se eu for descoberto e eu vou ser também assassinado, minha família vai ser toda assassinada, então eu vou tirar a minha própria vida. Então, quando o carcereiro decide fazer isso, o apóstolo Paulo, que estava lá com os outros carcereiros, disse: olha, não faz isso, nós não fugimos, nós estamos aqui. E aquele homem pergunta para Paulo, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Interessante essa pergunta que aquele carcereiro fez, porque ele descobriu que havia alguma coisa na vida de Paulo e Silas que era extraordinário, e ele queria ter essa fé, essa alegria, e ele dizia: o que é que eu preciso fazer para ter essa fé, essa salvação que vocês têm? E o segredo é crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E aquele homem se converteu, e a igreja agora começa a crescer de uma maneira maravilhosa. Então Paulo enfrentou muitas lutas, muitos perigos. Eu queria sair um pouquinho do livro de Atos, e eu queria ir para o livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1. Aqui nós temos um relato onde o apóstolo Paulo expressa um desespero. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz exatamente o seguinte, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, ao ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Aqui nós vemos que Paulo está numa situação tão crítica que ele diz: não tem mais solução, estamos desesperados, a nossa vida está por um fio, o nosso projeto de alcançar muitas regiões, o nosso projeto de tornar Cristo conhecido em várias outras cidades e lugares e países vai ser exterminado agora, porque nós estamos sem esperança. É isso que ele está dizendo. A situação estava extremamente crítica. Inclusive a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, desespero, tem a ideia de uma pessoa que está sem recurso, sem esperança, sem solução, sem perspectiva. Ele achava: hoje vai ser o dia que eu vou ser assassinado, não tem mais como fugir de uma situação tão perigosa. Mas interessante, irmãos, que nós vemos no versículo 9, que ele diz o seguinte: contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus, que ressuscita os mortos, né? Então Deus certamente chegou com graça, providência e proteção, e aquele desespero de Paulo, pensando que hoje vai ser o último dia da minha vida, Deus disse: não, você ainda tem muita coisa pela frente, ainda tem muitos perigos para enfrentar posteriormente. Então nós vemos o apóstolo Paulo aqui nesse momento crítico da sua vida. Então ele enfrenta muitas lutas, ele enfrentou muitos problemas, ele enfrentou muitas perseguições, muitas pessoas que se levantaram contra ele, tentando destruir o seu ministério, tentando destruir realmente a obra que Deus havia colocado nos seus ombros. Mas o apóstolo Paulo, ele era extremamente corajoso, e a obra do Senhor era importante, ou talvez mais importante do que a sua própria vida. É dessas pessoas que nós precisamos, crentes realmente corajosos, fiéis, firmes, para darem continuidade a essa grande obra do Senhor. Abra sua Bíblia lá para o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Eu queria que vocês refletissem comigo esse meu pensamento, quando ele diz o seguinte, Gálatas 6,17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A palavra marca aqui quer dizer cicatriz. Quando Paulo foi chicoteado, açoitado,
as pedradas que ele recebera quando estava em Listra. Seu corpo era completamente deformado, hematomas, cicatrizes que ele carregou exatamente logo depois que começou a sua jornada na vida cristã, seguindo e servindo a Cristo e levando o Evangelho para lugares mais longes do mundo. E ele olha para o passado, e ele olha para o seu corpo, ele olha as suas mãos, seus braços, suas costas, e ele percebe muitas cicatrizes, e essas cicatrizes por causa de Cristo, por amor a Cristo. Mas, irmãos, mesmo apesar das cicatrizes, das pedradas, das chicoteadas, dos perigos que ele enfrentara, ele nunca desistiu, ele continuou. E a obra de Deus continuou também. Porque a obra do Senhor deve ser feita por homens corajosos que, apesar dos perigos que esse chamado inclui, ele não desiste. Nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, nós temos um perigo que está no apóstolo Paulo, e aqui ele está extremamente frustrado, e ele está desanimado talvez, e você percebe aí no versículo 12, 7, 2 Coríntios 12, 7 diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então o apóstolo Paulo aqui está sofrendo, e esse sofrimento nós não sabemos o que é. Inclusive ele diz um espinho na carne. Esse espinho nós não entendemos o que seria, talvez uma dor física, talvez algum pecado, talvez alguma dificuldade que ele tinha, talvez problemas de visão, nós não sabemos, mas existia alguma coisa que estava oprimindo, que estava machucando o coração do apóstolo Paulo. E diz: olha, Deus colocou esse espinho na carne. Esse espinho é o quê? Um mensageiro do diabo, de Satanás. Então Deus está realmente permitindo algumas situações difíceis para que o apóstolo Paulo pudesse trabalhar no seu coração algumas coisas. E que coisas são essas? Veja no versículo posterior, no versículo 8 diz, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que afastasse de mim. Então aquela situação, ela estava tão crítica que ela disse: Deus, eu não consigo viver uma vida alegre com esse espinho na carne. O Senhor precisa tirar essa luta, essa dor, esse sofrimento na minha carne. Ele ora 3 vezes. E qual é o objetivo de Deus ter colocado esse espinho na carne? Final do versículo 7 diz: a fim de que eu não me exalte. Para que o apóstolo Paulo se tornasse uma pessoa mais humilde. Para trabalhar realmente talvez o seu temperamento. Não entendo completamente todos os detalhes do que Paulo está colocando nesse texto, mas entendo que muitas vezes no nosso ato de servir ao Senhor, Ele coloca situações difíceis para que nós possamos treinar o nosso caráter e sermos mais polidos para servirmos ao Senhor. E às vezes nós precisamos baixar a cabeça e reconhecer e sermos mais humildes, como Deus falou para Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então nós vemos o apóstolo Paulo enfrentando esse perigo que está afetando o seu coração, afetando a sua alma e trabalhando também o orgulho no seu coração também. E aí, partindo para o final da nossa mensagem, pensando no apóstolo Paulo, que já enfrentou tantas lutas e tantos perigos e tantas adversidades, nós podemos pensar: os últimos dias de Paulo foi uma maravilha. Os últimos dias de Paulo foi só flores, já que durante toda a sua vida, a partir do momento que começou a seguir a Cristo, os seus últimos dias foram os seus melhores dias da vida. Será? Será que realmente os dias mais alegres que o apóstolo Paulo passou foi exatamente seus últimos dias? Não, irmãos, não foi. Porque ele, quando estava no final da sua 3ª viagem missionária, ele estava indo para a cidade de Jerusalém, e quando chega na cidade de Jerusalém, ele é preso,
E depois dele ser preso na cidade de Jerusalém, ele ficou 2 anos preso na cidade de Cesareia. Depois ele é levado para Roma, onde praticamente passou o restante da sua vida preso lá em Roma. E interessante que os planos de Paulo mudaram completamente. Ele queria ir para Roma para pregar o evangelho. Inclusive no início da epístola aos Romanos, ele fala sobre isso, que eu estava disposto a ir para Roma, estava com a ansiedade de pregar aos romanos. E ele chega a Roma, mas ele não chega em Roma como um missionário, ele chega em Roma como um detento, um preso. E aí ele passa seus últimos dias lá em Roma. E Deus usou a prisão do apóstolo Paulo para pregar para toda a guarda pretoriana. Deus usou a prisão do apóstolo Paulo para registrar livros maravilhosos que nós temos em nossas mãos. O livro de Efésios, de Filipenses, as epístolas paulinas, as epístolas pastorais do apóstolo Paulo para Tito e para Timóteo também, que nós temos em nossas mãos, porque já que eu não posso percorrer as ruas de Roma pregando o evangelho, já que eu estou preso aqui, eu vou escrever cartas para as igrejas de Jesus. E daquele momento também que ele estava preso, evangelizando os guardas da guarda pretoriana, ele também despertou na igreja, como nós vemos lá em Filipenses, muitos outros movidos pela minha prisão, ousam falar mais firmemente a palavra de Deus. Então um grupo imenso de missionários se levantaram a partir da prisão do apóstolo Paulo. Então Paulo viveu os seus últimos dias difíceis. E eu queria terminar a nossa reflexão lendo com os irmãos um texto lá de 2 Timóteo, capítulo 4. E aqui nós temos o apóstolo Paulo falando sobre o seu final de vida. São os seus últimos escritos, suas últimas palavras. 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz o seguinte, versículo 6: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está chegando os meus últimos dias. E ele está preso, né? E ele diz, olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Como é que está o apóstolo Paulo nesses dias? Como está o apóstolo Paulo nesses momentos? Ele aqui já está velho. Foi um homem que dedicou a sua vida inteira ao Senhor. A partir do momento que ele se converteu, toda a sua vida foi dedicada exclusivamente para a obra de Deus. O seu corpo trazia as marcas, as cicatrizes de Jesus. Ele conseguia lembrar de vários fatos que ele passou em prisões, em naufrágios, em apedrejamento, em chicoteamento, enfim. Ele conseguia lembrar todo esse perigo que ele já enfrentara. E agora nós vemos no capítulo 4, versículo 10, ele diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Interessante, né? Ele tinha colocava uma credibilidade nesse homem chamado Demas, e algo aconteceu que esse homem desistiu de dar assistência ao apóstolo Paulo lá na penitenciária, lá na prisão em Roma, e abandonou Paulo. Então Paulo está enfrentando a dor do abandono. Inclusive lá no versículo 16, ele diz: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Irmãos, eu leio essas palavras com tristeza, porque quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo um homem tão dedicado à obra de Deus, eu vejo um homem fiel ao Senhor, eu vejo um homem que deu a sua vida, as suas energias, ele se sacrificou, ele esteve muitas vezes às portas da morte por causa de Cristo. E nos seus dias mais difíceis, na sua velhice, onde ele poderia ter uma grande assistência das igrejas de Jesus, que ele havia fundado em vários lugares do mundo, ali presente para apoiá-lo, para encorajá-lo, mas ele diz: olha, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram.
E interessante que essa frase que Paulo coloca aqui, né, é para que nós também possamos entender que às vezes no ministério, no serviço ao Senhor, nós precisamos enfrentar a dor da solidão. O nosso Salvador enfrentou a mesma coisa também, não é verdade? Ele foi traído por Judas, foi negado por Pedro, e todos os outros apóstolos fugiram e deixou Jesus sozinho, sendo levado para aquele grande julgamento terrível. Então, se o nosso Salvador passou por essa dor de abandono e traição, enfim, então quem somos nós melhores do que ele? E o Senhor está permitindo essa situação terrível na vida do apóstolo Paulo. Mais uma coisa maravilhosa que nós podemos observar, que apesar de que todos abandonaram Paulo nessa missão tão perigosa, e ele já investiu todas as suas energias para abençoar a igreja de Jesus, veja o que diz no versículo 17 do capítulo 4, 2 Timóteo 4,17, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Então, naquele momento que ele olha para aquele julgamento, não vê nenhum rosto conhecido, ninguém da igreja, nenhuma pessoa que fazia parte da igreja de Jesus, todos só acusando, e ele ficou tão triste, mas naquele momento ele percebeu que Jesus estava lá, e estava ali para ajudá-lo, para encorajá-lo, para fortalecê-lo. E essa é a dependência que nós precisamos aprender no nosso dia a dia. Porque o Senhor promete para nós: nunca te deixarei, de maneira nenhuma te abandonarei. Então Paulo tinha consciência, irmãos, das agonias, das lutas, dos maus tratos, do sofrimento que iria enfrentar. Mas ele pôde perceber: Jesus nunca me deixou nos momentos mais difíceis da minha vida, porque Jesus, ele estava preparando o apóstolo Paulo para algo muito especial, para a pátria celeste. E cedo ou tarde, nós iremos partir para a eternidade. Se Cristo não voltar daqui a 100 anos, muitos ou quase todos, ou talvez todos, teremos partido para a eternidade. É melhor partir para a eternidade com a consciência de que a minha vida, a minha energia, o meu esforço foi dedicado à obra do Senhor. Porque um dia todo o sofrimento que nós passamos aqui na terra vai cessar. Porque Jesus nos dá o céu, Ele garante para nós a pátria celestial. Então toda a perseguição, todos os maus tratos serão realmente deixados para trás, porque o céu é um lugar sem dor e sem sofrimento. Então vale a pena sofrer por Jesus. Se Deus nos chama para esta obra, é para que nós possamos arregaçar as mangas e trabalhar para Ele. O pastor que nos envia para o meio dos lobos, ele não nos abandona. O pastor que nos leva para o vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado nos consola. A presença do Senhor sempre se fará ao nosso lado em qualquer momento da nossa vida. E naquele momento que as nossas forças se acabarem e que a nossa respiração estiver ofegante e estamos deixando este mundo mal, a certeza de que iremos encontrar com o Salvador Jesus Cristo e receberemos dele, talvez, ele dizer: muito bom, servo bom e fiel. Que possamos, irmãos, estar envolvidos nessa obra, que possamos suportar as lutas e pressões e continuar avançando para a pregação do Evangelho e alcançando pessoas perdidas. Deus amado e eterno, a Tua palavra renova as nossas forças, a Tua palavra é luz aos nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor Deus, muitas vezes aponta os nossos erros e às vezes, ó Deus, nós precisamos, como o apóstolo Paulo, entender que o Senhor nos ensina a sermos mais humildes. Ó
Ó Deus, trabalhe em nosso coração e não permite, ó Deus, que os perigos que muitas vezes estão adiante venha nos deixar amedrontados e que nós não venhamos a desistir, a abandonar, mas que possamos continuar fiéis ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, meu Deus, porque nós moramos num país aberto para o Evangelho, um país livre onde nós podemos pregar o Evangelho, mas, Senhor, pedimos perdão, porque nós temos a liberdade, mas não temos as pessoas ousadas para pregar. Que o Senhor possa nos impelir a sermos, ó Deus, pessoas corajosas e assim alcançar mais vidas para o Teu reino. Abençoa esta igreja, nos fortalece grandemente, Senhor. É o que pedimos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pastor.